Efésios 4, verso 6. Vamos ler a palavra? Peço aos irmãos que leiam. Leiam aí. Um só. Aí vão dizer, o texto vai dizer três coisas. Esse texto, irmãos, ele tem uma profundidade trinitariana que eu não sabia. Espero que os irmãos entendam também, nós vamos chegar nele. Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos, agradecemos pela vida, pelas bênçãos, e agora fale conosco, Pai, no encerramento dos nossos estudos, das nossas atividades, sobre a Santíssima Trindade. Continue a abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos não apenas compreender intelectualmente, mas termos, Pai, um aprendizado espiritual de obediência, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos recapitular aqui algumas coisas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Há quantos deuses? 3, não é isso? 3? Ah, mas se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, tem que ter 3, não é? Então minha conta está errada. Se fosse 3 deuses, nós seríamos politeístas, né? E nós somos politeístas? Não, nós somos monoteístas. Não é isso? Então, apesar de, há um só Deus. Então esse é o grande mistério, de entendermos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas há um só Deus. O mas aqui nem entra, que não há nenhuma coisa diferente. É Deus. Há um só Deus. Uma afirmação positiva, sem nenhuma dificuldade. O Pai é Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Filho é Deus. Lemos lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo é Deus. O verbo é quem? É o Jesus antes da encarnação. Não é isso que nós vimos? O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa divina. Amém? Vimos isso claramente, inclusive naquele episódio famoso, em que eles mentiram não contra o homem, mas contra Deus, no episódio de Ananias e Safira, que era um casal unido, né? Viu como é que a unidade é uma desgraça quando é para o mal? Né? Então esse negócio de família unida demais, nossa família é unida, mente todo mundo junto, isso não pode, né? Aí esse casal é formidável, eles cometem crime juntos. Tem um monte aí na história da humanidade, isso não é unidade, né? Do ponto de vista benéfico. Bem, 3 pessoas distintas. Então, irmãos, nós gastamos um tempão para ver que Deus é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Aí vimos um tempão também sobre essas 3 pessoas distintas, tal. Vimos também que essas pessoas são pessoas eternas, coiguais, etc., em divindade. Gastamos um tempão também nisso. E hoje, alguns irmãos pediram, eu vou me lembrar, de durante o dia passar no WhatsApp da igreja todo o estudo. Os irmãos podem baixar, guardar, depois estudar. E se os irmãos pregarem por aí sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Irmãos, tem pessoas de outros lugares, de outras igrejas, que assistem os programas no YouTube. E eu mando para eles estudos. Eles pedem, manda aqui que eu vou pregar esse negócio aqui, manda aqui que eu vou ensinar isso. Eu mando porque os irmãos, à medida que nós, irmãos, pregamos o verdadeiro evangelho, nós somos edificados de verdade. E há tanta coisa de um evangelho aí, superficial e tal. Eu penso que aprofundarmos na Escritura é o ponto básico do cristianismo. Aí nós estamos no ponto 7. O último, apesar de nós termos gastado muita energia em vendo os 3 separados, a divindade, ações, etc., Antigo e Novo Testamento, etc., etc., agora, não obstante haver 3 que ali estão colocados, há um só Deus. Esse é o ponto mais complexo de todos, mas nós precisamos vê-lo. Agora é juntar 3 em 1. E aí nós começamos semana passada nesse ponto, e eu quero recapitular alguma coisa nesse ponto. A primeira recapitulação que eu quero fazer é o termo pessoa. Não é 3 e 1. Não é? É 3 em 1. 3 em 1. Isso é possível? Nós debatemos aqui que não é possível do ponto de vista humano, mas é possível do ponto de vista divino,
porque eles pensam igual, eles têm a mesma disposição, o mesmo amor, tudo são perfeitíssimos em tudo. Em igualdade, em poder. Então, esses três podem ser um, quando se pensa igual, mesmo propósito, e etc, etc, etc. Aí nós vimos também alguma coisa relacionada às provas da unidade. A imanência de uma pessoa na outra, um está onde o outro está, com exceção de o Pai é quem envia o Filho, e depois o Pai e o Filho enviam o Espírito. Com exceção disso, um está no outro perfeitamente. Por isso nós podemos muitas vezes falar, a grande obra de Deus, o Salvador. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz que o nosso Deus Salvador, ele estava se referindo a Deus Pai. Ele diz assim, e a Jesus Cristo. Então ele diferencia Deus Pai do Deus Filho, que é uma grande lição aí, né, sobre ser mais de um. E aí, por outro lado, ele diz o Salvador para Deus Pai. Mas o Deus Filho não é o Salvador? É. Mas ele está chamando o Deus Pai de Salvador, porque o Deus Pai está no Deus Filho, fazendo a obra. Então nós podemos dizer Deus, não é isso? É um texto por demais importante. Deus em Cristo na criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não foi isso que nós lemos? Lemos. Não é Deus que criou? E Elohim? Foi. Mas aí você lê lá em João que ele fez todas as coisas. Ele quem? Está falando de Jesus. Então quem fez? Foi Deus Pai ou Deus? Não, foi o Deus Filho. Mas o Deus Pai e o Deus Espírito está no Deus Filho, fazendo toda a obra da criação. Também um trabalho conjunto. Respondeu-lhe Jesus, meu Pai trabalha até agora, eu também, etc. E aí Jesus diz aí por último, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Não é assim? Crede-me que estou no Pai. Olha que texto, irmãos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Irmãos, isso é possível? Eu dizer assim, eu estou no Silvio, possessão humana, né? Nem demoníaca, né? Né, Silvio? Mas seria uma possessão. Eu não posso estar em alguém. Nós nunca falamos assim, irmãos, ore em nós. Nós falamos, ore por nós. Que você é um, eu sou outro. Ore por mim, ore por nós. Não ore em mim ou ore em nós. Mas o Espírito ora em nós. Porque nós somos possessão do Espírito. Então nós estamos possuídos. Já notaram como é que nós somos radicais? E as palavras são tradicionais para nós. É por isso que a linguagem é muito importante. O termo possuído é um termo assim esquisito, né? Parece que o cinema usou o termo possuído, até mesmo nas igrejas. Falar que é possuído é uma coisa diabólica, né? Falar que o arco-íris é dos homossexuais. Não são. Arco-íris, Deus, né? Aquelas cores lindas e tal, o arco-íris tomou emprestado. Ou os gays LGBT pegou emprestado. Tem nada a ver. Não é? Continua sendo uma obra de aliança de Deus. E nós o glorificamos quando vemos aquela coisa gloriosa que é o arco-íris, né? Assim? E a palavra possuído, nós somos possuídos. Somos templo do Espírito Santo. Somos possessão do Espírito. Não é assim? Estamos de posse dele e ele é possado de nós. E por aí vamos. E aí vimos também Jesus voltando no Espírito. Esse texto é formidável. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. De que jeito Jesus voltou para nós? No Espírito Santo. Atos 2, ele vem. O outro Consolador o trouxe. Os crentes entrando para a família espiritual. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles. Não é assim? Para que, como nós somos um, eu e tu, que eles também sejam um em nós. Aí eu disse sobre unidade pelo Espírito, não ajuntamento, né? Quando você compra um produto, olha, observe que lá nota fiscal tem assim, descrição do produto, etc, etc. Aí vem a unidade, o que é que vai definir a unidade. Por exemplo, se você comprar banana em dúzia, então vamos lá, 3 dúzias de bananas. Então, descrição, bananas, assim, ou prata, bananas, unidade, dúzia, DZ, 3 dúzias. Eu já sei que uma dúzia tem 12, 3 vezes 12, 36. Não é isso, Caleb? Está resolvido o problema aí da unidade. Não é assim? Não é assim? Tá. Então, se eu compro uma banana só, ou bananas em unidade, está lá, unidade, peça. Não é? Então, 36 unidades
de banana. É a mesma coisa. Na igreja, irmãos, nós falamos de unidade, e às vezes nós falamos unidade com penca, ou dúzia. Não é assim. É peça. Irmãos, nós somos separados da família de Deus. Aí aceitamos a Jesus. Irmãos, presta atenção num negócio que é a fé, irmãos. Por isso que a igreja tem que pregar. E eu tenho falado disso com todo vigor. O Taurino aqui, eu já fui do meu PG. Hoje ele tem um PG dele que era meu, né? E eu, às vezes, até sou do PG do Taurino. É assim, Taurino? Mas eu não estou nele, nem ele em mim, não. Eu não preciso se preocupar, não. Mas nós tivemos reuniões lá com gente não crente, Taurino lembra? De eles ficarem escandalizados quando a gente falava sobre salvação, sobre perdão dos pecados, que Jesus agora é nosso amigo, que Jesus perdoou os nossos pecados, os de trás, os da agora, os da frente, perdoou tudo. Esse cara horrorizado com aquilo. Não foi, Taurino? Teve um que ficou apavorado, chegou até a reclamar, eu fico com medo de gente que é metido. Não é metido, não, é salvo. E tem certeza de salvação? Não é arrogante, não, é salvação. É pelo contrário, é humildade de depositar em Cristo. Irmãos, o incrédulo não aceita isso. Bom, aceitamos a Jesus. Na hora que aceitamos a Jesus de fato, Deus cria em nós um novo coração. Ele nos dá um novo nome. Ele escreve o nome nosso no livro da vida para poder fazer chamada. Naquele momento, irmãos, nós fazemos partes da família de Deus. Mas o camarada aceitou Jesus, está aqui de brinco, todo tatuado, esquisito, era demoníaco, era um João de Deus, que de Deus não tem nada. Pode ser o que for. Aceitou Jesus, na hora, tudo aquilo caiu. O Hitler caiu. Caiu. Ele agora é filho de Deus. Antes ele era inimigo de Deus, agora ele é amigo de Deus, ele está na família de Deus, ele é considerado, irmão, santo, justo, porque Deus o justifica. Aí ele passando a fazer parte da família de Deus, ele não é parte da dúzia de banana de Deus, ele é a banana. E o interessante, olha, os três não são um? Não são? Tá, os três são um. Então Jesus está dizendo assim, eu e tu somos um. E eu quero que o Senhor pegue esses discípulos. Irmãos, a oração de Jesus jamais pode ser negada. Ele pagou o preço por nós. Ele é o advogado fiel. É nesse ponto que ele é o advogado fiel. Não é para poder dar a gente as coisas nem nada. Não vou nem falar mal disso, porque não é o nosso propósito, não vamos baixar o nível. Mas então, Jesus está orando falando o seguinte, pegue esses discípulos meus e faça com que eles sejam também um em nós. Então, Deus salvou o Marco Gabriel, fez o Marco Gabriel ser um nele. E o modo a maneira é como a Trindade é uma. O Marco Gabriel agora é um na Trindade, não tem 4 pessoas na Trindade, não, tá, Marco? Mas você faz parte dessa família, é isso que Deus está dizendo. Bom, aí Deus salva o Silvio também, até o Silvio. Traz o Silvio para a família de Deus. Agora o Silvio também é um com Deus. Então, o Silvio é um com Deus, o Marco é um com Deus, eu também, o outro, você, todos nós. Em Jesus, espiritualmente, nós agora não somos vistos por Deus como Maria, José, Pedro, nós somos vistos como a igreja de Cristo. Nesse aspecto, se um dedo doesse, a cabeça dói, por aí. Então, o pecado que o irmão sofre, irmãos, muita gente se sente feliz quando vê a queda do irmão. Esse irmão era rico, esse irmão era arrogante, esse irmão era isso, era aquilo. Irmãos, nós não podemos sentir isso, nós sentimos, mas não pode. O Espírito Santo precisa nos incomodar, não é o certo. Um pastor caiu lá não sei aonde e tal, não é o certo. Quando eu assisto coisas, vejo coisas, leio coisas, por exemplo, dos nossos irmãos da Cortina de Ferro, irmãos, eu sofro com aqueles irmãos, mas não é só sofrer, é se alegrar também. Nós somos uma família. Essa família é a família de Deus. Então essa unidade, irmãos, não é um ajuntamento, não é evento, é um em Cristo. Somos um em Cristo, então nós temos unidade. Esta é a oração de unidade. A unidade, irmãos, então, de propósito, de pensamento, de valores, de ética, de moral. Os crentes, inclusive, deveriam votar todos juntos num candidato só, porque
Se Jesus for votar, ele vai votar em quem? É no fulano. Só tem esse para votar, ele tem que escolher um, então ele tem que votar nisso. Se ele vai votar nesse, eu também vou. Mas o Marco também vai, porque a gente é da mesma família, tem o mesmo espírito, o mesmo sentimento. Vocês notaram como nós queremos unidade, irmãos? E não adianta aqui ficar conversando, não adianta ir para a chácara, passar o dia lá, comer churrasco junto, às vezes dá mais problema do que não, né, Elias? Se você sair para a chácara e um negócio dá errado lá, volta é bravo. Acontece, não tem quebra no negócio, o capeta entra no negócio, volta pior do que foi. A gente gasta dinheiro, tempo e energia para piorar. Por isso que a gente ora, irmãos. Ora para sair antes, ora durante, ora depois, para a gente poder ter lucro. Nós aqui, nós estamos no ajuntamento, gastamos roupa, tomamos banho, estamos aqui, tem tudo ligado. Com que propósito? Unidade. Essa unidade, irmãos, não é estratégia, oratória, não. A unidade é feita pelo poder de Deus, que vai nos unindo em Cristo. E unindo-nos em Cristo, nós nos tornamos únicos com a família trinitária. Isso é unidade do jeito que Deus quer que nós vivamos. Gastei um tempo aqui que isso é pastoral muito importante, tá? Repetindo. Deus em Cristo na reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo. Então Deus está em Cristo. Quando Jesus faz assim, é Deus abraçando o mundo, ó, fazendo isso na cruz do Calvário. Não é isso? Também, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É aquele aspecto de Deus, seu Salvador. A Deus, juiz de todos. Salmo diz que Deus é o juiz, mas a Bíblia está dizendo a Deus juiz, depois diz que o juiz é Cristo, que ele ressuscitou, etc. Quem é? Deus ou é Cristo? Deus está em Cristo. Vai ser feito em Cristo o julgamento. Cristo deixa a advocacia para o magistrado. Em Apocalipse 4, 1 em diante, ele está sentado no trono para julgar. Aí já não é mais o nosso advogado. Veja só, um só Senhor, lembra desse texto? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então vamos ler esse verso, lá na frente tem ele de novo, mas vamos falar aqui de uma vez. Um só Senhor. Então nós cremos num só Deus, não é? Que, conseguintemente, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Um só Deus e Pai de todos. Não é isso mesmo que nós cremos? Deus, o qual é sobre todos. Quem é sobre todos? O Pai. Na tarefa de salvação, ele é sobre o Filho e sobre o Espírito, estando neles. Por todos, quem é que fez por nós? Quem? Deus Pai? Não, Deus Filho. E em todos, quem é que está em todos? É Deus Pai? É Deus Filho? Não, é Deus Espírito. É claro que Deus Pai e Deus Espírito está em nós, que veio, ou estão no Espírito, então estão em nós. Mas a tarefa é da terceira pessoa da Trindade. Então esse versículo diz muito mais do que simplesmente um só Deus e etc, etc, etc. Não, aqui Paulo está ampliando a ideia de um só Deus. Esse Deus em três subsistências. Continuemos. E olhei, estava no meio do trono 4 animais viventes, entre os 4 anciãos do cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Quem tem? É o cordeiro? Agora veja, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Então o cordeiro tem nele os 7 Espíritos de Deus. O Espírito está no Filho, no cordeiro. Da presença para a onipresença, do poder ilimitado para o poder limitado para poder ilimitado na encarnação. Vou passar esses pontos aqui, nós já vimos semana passada, aliás, vimos mais coisas. Essas 3 pessoas na obra da redenção, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, lembram? Porque dele, Deus Pai, por ele, de novo, Deus Filho, e para ele são todas as coisas. Pegue a sua Bíblia, sempre quando termino os estudos aqui, que alguma coisa eu não anotei, eu vou na minha Bíblia e escrevo. Eu comprei uma Bíblia de margem, com margem para escrever, anotada. Eu vou lá e escrevo isto, porque você vai esquecer. Escreve isto. Isso melhora a nossa compreensão. Minha Bíblia está cheia de marcações assim, Adão, Yahvé, Elohim, que agora eu já
Não é assim? Então vamos marcando na nossa Bíblia à medida que nós aprendemos. E eu fico feliz quando os irmãos me pedem ajuda nesses aspectos. O nosso irmão Fernando aqui, ele está com a questão lá em Atos 16, 6 e 7. Porque a versão dele contemporânea não tem o Espírito de Jesus. Então ele quer ver se no original e em outras versões, por que não tem Jesus nessa e tem nas outras e tal? Por quê? Como é? Porque nós vimos aqui que o Espírito é de Cristo, porque o Espírito envia, o Cristo envia o Espírito. Ele vem no Espírito, então o Espírito está para revelar e glorificar o Cristo. Então ele quer saber disso, irmãos, isso é maravilhoso. Aquela compreensão das coisas gloriosas de Deus. Isso causa em nós glorificação, alegria, à medida que nós aprofundamos nisso. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no meio do Pai, este fez conhecer. Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Quem é que está revelando? É Jesus agora ou é o Espírito? O Filho, lembram? Objetivamente, visualmente na cruz, e o Espírito Santo subjetivamente no nosso coração. Nós vimos isso, irmãos, de maneira clara. E eu fiquei tão empolgado de ver a resposta que os irmãos têm dado nas conversas particulares e até pessoas que me mandam mensagem sobre a atuação do Espírito Santo. E eu senti de Deus, próximo estudo depois aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo. Eu penso que é importante que agora nós estamos compreendendo esse relacionamento. Então vamos bater um pouquinho mais da obra do Espírito Santo, do que ele faz. Um pouco do que ele é, não muito, mas do que ele faz praticamente na Escritura, para que nós possamos compreender um pouco melhor a obra do Espírito Santo. Então nós temos a obra do Espírito de Cristo. Eu não vou voltar aqui, ou vou, hein? Talvez seja importante. Toda saída é Cristo, toda entrada é o Espírito. Cristo é o agente da obra exterior, o Espírito da interior. Irmãos, não podemos esquecer mais isso. Oramos a Deus em nome de Cristo, mas o Espírito está nos levando a orar. Irmãos, quando a gente sente tristeza por algum pecado que cometemos, é a ação do Espírito Santo. A gente até acha assim, eu fiquei muito entristecido, ficou nada, você ficou feliz por pecar. Essa é a verdade. Mas o Espírito Santo ficou triste em você. Mas como você agora é dele, entristeceu, o Espírito Santo também te entristece. Aí você ficou triste. Mas foi uma obra de graça de Deus, feita a partir da obra de Cristo, senão não teria jeito o Espírito atuar objetivamente, subjetivamente, o Espírito agindo em nós. E na obra de Cristo somos passivos. Nada podemos fazer para ajudar Cristo. Ele fez tudo sozinho. Diz o texto que ele sozinho pisou no lagar, sozinho. Ninguém esteve com ele naquele momento de solidão. Ninguém aprove Deus que nem os discípulos o ajudaram. O Pedro tentou ajudar carnalmente, se deu mal, cortou a orelha do soldado, deu foi trabalho para Jesus, lembra disso? Jesus esteve sozinho no lagar. Agora com o Espírito nós cooperamos na oração. Então é uma tarefa de dois. E ele é muito sensível, muito sereno. Nós temos que ter essa habilidade de entender quando Deus está fazendo as coisas. Outro dia terminei aqui de falar da gente entender isso e deixar Deus nos levar à direção de certas coisas. Certas portas que fecham, nós nem gostamos, mas Deus tem um plano naquilo, é aceitar aquilo como de Deus. Bom, eu saí daqui e aí de repente uma coisa que eu precisava fazer, eu não consegui fazer. Aquilo deu errado. Eu pensei, eu acabei de dizer sobre isso, então Deus me dê graça de aceitar isso como algo que vem do Senhor. E vocês acreditam que eu senti paz, alegria de ter perdido uma coisa, e no final do dia aquilo mudou-se tão completamente, que Deus, eu não me lembro de detalhes, mas Ele me livrou de algo e me deu uma bênção. Eu pude perceber, o Espírito Santo me fez lembrar. O Espírito Santo te faz lembrar direto. O problema é que eu e você às vezes não paramos para ouvi-lo. Quando vamos orar, irmãos, é uma oração maluca. Terminou, levanta e sai doido. O Espírito Santo falou, não adiantou nada, eu ia te dar a resposta agora, eu ia te falar agora, eu ia te abençoar agora. Você não espera. A oração não é monólogo, a oração é diálogo. Então, às vezes, nós vamos orar e achamos que a oração... Pare, irmãos. Leia o texto da palavra, ore na Bíblia. Pare para pensar nas coisas espirituais. Deixe o Espírito Santo falar com você. Fala comigo, fala com você também. Você vai lendo o texto, de repente você para
E ali vem uma grande lição, seus olhos se desvendam. Não estou falando sobre um conhecimento, não. Estou falando de poder de Deus. Os olhos se abrem. Vamos deixar Deus falar conosco. Às vezes, irmãos, nós vamos falar muito pouco. O Espírito Santo falará mais, será mais importante assim. Vamos aprender a orar. Irmãos, e para poder orarmos, nós temos que ter um local separado para orar. E um momento preparado para orar. Eu fiz um curso de espiritualidade que me ajudou muito. E agora eu estou num novo exercício de 3 vezes ao dia parar para meditar. Que às vezes a gente faz de manhã um bom devocional, vamos colocar assim, aí passamos o resto do dia se virando. Então, irmãos, os homens e mulheres de Deus, eles tinham mais tempo com Deus. E não é assim, se eu tiver tempo, não, é parar o que está fazendo e ir lá e glorificar a Deus. Às vezes no trabalho, você vai ao banheiro, mas não vai no banheiro nada, você está indo para poder tirar um minuto. Não é também ficar mocegando lá, despistando que está falando com Deus para parar o serviço. Não é isso. Sentir Deus, falar com Deus. Ele me glorificará. O Espírito Santo é que vai glorificar a Jesus. De que modo? Nos levando a glorificar a pessoa de Cristo. Deus acima de todos. Lembra desse texto aí? Bolsonaro deve ter lido aí esse negócio do século XIX, né? É Deus Pai, Deus através é Cristo e Deus em nós é o Espírito Santo. O Senhor me disse, tu és meu filho. Hoje, esse hoje aí, nós falamos bem disso, é a eternidade. Não era um tempo, o tempo ainda não havia sido criado, feito. Então, o filho sempre esteve no Pai. Só que chamá-lo de filho é no tempo hoje. Nós não conseguimos explicar isso de acordo com o que precisa. E nem precisa, que a fé nos leva à eternidade de Deus, que nós já vimos aí anteriormente. Por último, irmãos, nós paramos aqui. A Trindade não é um ato do Pai. Então não é o Pai que criou a Trindade, mas é uma necessidade da natureza divina. A natureza divina subsiste em 3 pessoas. O ser divino que nós cremos, o Deus que nós cremos, ele subsiste em 3 pessoas. Vejam os irmãos, assim como o filho depende do pai, o pai também depende do filho. O pai não é mais do que o filho. São iguais. O pai depende do filho para nos salvar, porque ele não salvaria. Não foi ele que criou, foi o filho, ele estava no filho, mas foi o filho que fez. Então o filho deve redevolver a Deus Pai, a Deus, a Trindade, a obra reestabelecida. É obra do filho. Então Deus precisa do Pai. O Pai também precisa do Filho, tanto que está orando, pedindo ao Pai ajuda. Se não fosse o Filho, verdadeiramente não haveria verdadeiramente o Pai. Não há um verdadeiro Filho, porque também há um verdadeiro Pai. Então aí esse texto diz assim, diz que Pai, vida independente. O texto bíblico diz que ele tem a vida em si mesmo. O Filho unigênito, vida independente, voluntariamente sujeita a limitações. Quando ele se torna um de nós, Jesus é uma pessoa com limitações na sua natureza humana como nós, com exceção do pecado. Mas ele se torna assim. Ele se faz limitado por nós. O Deus Espírito, consequência necessária da existência dos outros 2. Inclusive o manda para realizar finalmente a obra de salvação. As palavras e ações pelas quais designamos afeto aos outros são geradas assim pelas pessoas da Trindade. Irmãos, pessoas iguais, também iguais em ofício e em operação. O Pai opera através do Filho. A obra de salvação é feita por Deus em Jesus. O Pai e o Filho agem através do Espírito. Então nós temos a pessoa de Deus em nós, o Deus Pai, o Deus Filho, mas eles estão em nós, porque o Deus Espírito habita o nosso. O primeiro, o Filho segundo e o Espírito em terceiro. Aqui, prioridade, não superioridade. Homem e mulher, eles são um melhor do que o outro? Não. Eles são o quê? Diferentes. São características diferentes. Deus tem dado graça, que nós vimos
a ascensão do movimento hipócrita feminino, e nós estamos assistindo à derrocada do hipócrita movimento feminino, que não tem nada de movimento para ajudar mulheres, é só um movimento esquerdista no mundo, para poder manter as políticas esquerdistas no mundo, só isso. Tanto é que Damares é mulher, você não viu um elogio, só pancada, né? Mesmo que ela fale umas coisas que eu acho desnecessárias, e apresenta assim, mesmo ela sendo doutora, trabalhou no poder, parece que ela ficou deslumbrada com o poder, tal, eu até entendo isso, mas ela só ganha cacetada, nenhum elogio, nada, e ela é mulher. Não é verdade? Não é verdade? Que o movimento não é um movimento. Bom, homem e mulher, é um melhor do que o outro? Não. Não. Aliás, o papel no casamento, mas a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas o marido tem que amar a mulher. É mais fácil ser submisso do que amar. Concorda? Ser submisso é menos complicado do que amar. Porque eu posso ser submisso sem amar. Mas amar tem que amar. E é o marido que tem que amar. E é o marido que morre, não a mulher que morre por causa do marido, mas é o marido que morre, como Cristo morreu. É o marido que se desgasta. Numa casa, irmãos, em que seguimos os valores bíblicos, o marido, se tiver pouco dinheiro, compra roupa para todo mundo, mas não para ele. Porque ele faz pela família, ele faz pela esposa, ele morre pela esposa. Se tiver que matar alguém na casa, ele defende a família. Tem um marido aí tão medroso, tão frouxo, que se escutar um barulho, ele levanta a mulher para ela ver o que é. E ele fica com medo. Quem tem que tomar o tiro é você. Não é? Daqui uns dias, quando for aprovado a lei aí do armamento e tal, aí nós vamos poder dar tiro também. Vamos dar à vontade, né? Terça-feira está liberado, aí nós vamos poder comprar nosso revolvão 38 por dentro de casa. É verdade, fazer o curso e tal. Se o sujeito pular no nosso quintal, vai ter lei também que vai deixar a gente atirar, porque não adianta ter o revolvão e não poder atirar, né, Sebastião? Nós vamos plantar fogo em todo mundo que pular no nosso quintal. Verdade, irmãos. Verdade. Essa política que está aí, irmãos, isso é demoníaco. Isso é do inferno, isso que está acontecendo aí. E outra coisa, for dando tanta asa para esse pessoal, está lá, ó, derrubando torre de hidrelétrica, né? Estão fazendo lá, terrível. Vamos orar nisso, irmãos, para o Congresso aprovar urgentemente a lei do antiterrorismo, que aí esses camaradas serão terroristas, considerados terroristas, e vão ficar 50 anos na cadeia. E outra coisa, isolados. Acaba isso, irmãos, amanhã. Aprovou essa lei, acaba amanhã. Você tem um presídio separado só para esses figurões, que ninguém pode ir lá visitar, principalmente o advogado. Tem nada contra advogado. Aliás, foi um advogado que me salvou. Tá? Mas os advogados aí não são fáceis, não. Voltando a nós outros, irmãos, não há diferença entre homem e mulher. Mas quem é o cabeça da mulher? É quem? Quem é, irmãos? Os homens falam baixinho. Quem é o cabeça da mulher, Tiago? O homem. Eu. Fala assim, gente, por favor. Estão com medo? A Regina me olhou com uma carinha ruim para o lado do Tiago. Ele é o seu cabeça, Regina. Inclusive, se a cabeça for doente, irmãos, não adianta. Eu me lembro que meu pai foi um homem assim. As irmãs aqui, irmãos mais antigos que conviveram com meu pai, a irmã Ilma mesmo, pode atestar a minha fala. O pai, ele nunca nem brincava coisas sem pensar. O mais prudente na língua foi meu pai. E errou também. 3 vezes meu pai falou besteira, tal, provando que ele não é perfeito. Mas foi a pessoa que eu conheci mais sábia, foi João Sabino, nessa questão de falar. Aí meu pai, tinha uma mulher que ia lá orar com a mãe e tal, aconselhava com o pai, não sei o que, e aí, enfim, as histórias a gente conhecia e tal. E aquela mulher, uma mulher de valor e tal, mas tinha um marido picareta, ruim, difícil. E aí um dia o pai falou para mim assim, é muito difícil, isso não dá certo. Porque quando a base da casa é podre, se fizer para cima, estraga. Você pode fazer parede, emassar, fazer viga, fazer o que for, mas não tem sustentação. Embaixo vai corroendo, daqui a pouco trinca tudo. Aí vai lá, dá uma reformada naquilo, arruma e tal, passa massa de novo, pinta, né, Romualdo? Limpinho. Aí aguenta uns dias, você olha e fala assim, agora ficou bom. Daí uns 2 dias ou 3, aquilo começa a trincar de novo. Quando o marido é porqueira, não tem jeito. Quando o marido não é salvo, o que você põe em cima não funciona. Agora, quando o marido é esteio mesmo, é coluna de Deus, o resto anda bacana. É por isso que se Deus consertar o homem dentro de casa,
conserta a igreja, conserta a vida, conserta a sociedade, conserta tudo. Quem é o cabeça da mulher? O homem. Mas o homem é cabeça de tudo? Ele é o mandão? Não, ele tem um cabeça. Quem é o cabeça dele? Cristo. Cristo é o cabeça de todo varão. O varão de toda mulher. Ou da mulher dele, não é de toda mulher não, tá? Da mulher dele só. Né? A cabeça, e Deus a cabeça de Cristo. Veja que sequência. O homem é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça dele. E Deus Pai é o cabeça de Cristo. Olha que sequência interessante, não é assim? Deus Pai, Filho e Espírito. Veja só essa síntese aí. O Pai produz, o Filho dispõe e o Espírito aperfeiçoa. O Pai produz, faz. O Filho dispõe, coloca à disposição a possibilidade, inclusive, da salvação. Quem salva é Deus Pai. Salva em quem? Em Cristo, que é o disposto para nos salvar. Mas quem faz essa obra de salvação? O Espírito. Então o Espírito faz nele? Faz no Filho, na morte da cruz. É por isso, irmãos, que a morte da cruz foi um negócio interessante. E eu já assisti muitos filmes sobre a pessoa de Jesus e tal, mas nenhum filme comparou-se àquele do Mel Gibson. Eu só assisti quando lançou, nunca mais assisti. Aquele filme mostra as questões espirituais, mostra o diabo, mostra a serpente. Lembra? Eu penso que ele foi muito feliz e o Espírito Santo levou aquilo, penso eu, de levar a compreender atitudes espirituais. Os outros não, é um sofrimento humano. Não, irmãos, ali era a guerra do céu contra o inferno, ou do inferno contra o céu, porque o céu está a vencer, só isso. É o diabo tentando gastar seus últimos cartuchos, porque se ele faz o filho perder, o diabo ia ser condenado, já está condenado, perdido, e toda a raça humana. O Satanás não queria fazer um reino para ele, para poder então vencer com o seu reino. Não, o reino do diabo e o reino de quem estiver com ele já está vencido. O diabo apenas quer mais pessoas derrotadas com ele. Alguém caindo de um avião em chamas, e ele quer que mais gente morra. Ao invés de salvar mais gente, ele quer que mais gente morra. Totalmente o contrário da obra do Filho. Veja esta posição do Strong, e já estamos caminhando para o encerramento. Vamos lá. Primeiro, que o Senhor era verdadeiramente homem, assim como era verdadeiramente Deus. E que tal ignorância e fraqueza podem ser predicados dele como Deus homem, em que a divindade e a humanidade se unem. Nunca podemos falar que Jesus é homem-Deus, homem divinizado. Não, isso é heresia. Jesus é Deus-homem, não homem-Deus, tá? Deus-homem. Segundo, que a natureza divina, em certo sentido, limitou-se, humilhou-se durante a vida terrena do nosso Salvador, e que essas passagens podem descrevê-lo como ele era no seu estado de humilhação, mais do que em sua original e presente glória. Então, conhecemos mais, é o que Strong está dizendo ali, conhecemos mais no seu estado de humilhação, e não no seu estado antes da encarnação, e nem o que é depois da encarnação, sabe? Da exaltação depois da ressurreição. Então sabemos pouco disso. O que conhecemos de Jesus é muito mais a sua vida de homem. Não é? Hoje eu ouvi pela manhã um sermão do pastor Augusto Nicodemos, ainda vou terminar de ouvi-lo, ele pregando sobre paz. Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Ele veio trazer um tipo de paz que não é essa paz social. Né? A paz que ele veio trazer, a gente tem falado muito disso, é a paz, irmãos, entre nós e Deus, ou entre Deus e nós, para sermos mais exatos. Porque Deus estava bravo conosco, inimigo nosso, mas com o sacrifício de Jesus e a aceitação nossa do Evangelho pela fé, ele se tornou agora nosso amigo. Deus agora nos tornou parte da família dele. Essa é a paz. Mas a produção dessa paz com Deus produz paz com o diabo, mais acirrada, com as pessoas, com a família. E aí há um negócio muito interessante do ponto de vista filosófico. O que a Bíblia diz, por exemplo, de briga dentro de casa? Aquele que não quer amar pai e mãe mais do que a mim e tal. Parece que Jesus quer briga, quer guerra e tal, e quer mesmo. Mas em que sentido e por que Jesus está certo? É porque Jesus sabe
muito mais do que nós, o que é a eternidade. E nós sabemos pouco. Então, às vezes, nós amamos mais a Jesus, mais a nossa família do que a Jesus. Então, se o pai erra ou peca, Bolsonaro mesmo ama o Brasil, mas quando o filhinho dele arranjou um negócio de um assessor esquisito lá, eu votei no Bolsonaro, né? E apoio as políticas que ele tem feito, praticamente todas, não é isso. Mas aquele trem lá está esquisito, tá, não dá? Aí quando é o filhinho dele, ele ficou quietinho, não ficou? Ele ama mais o filho do que o Brasil. Foi isso que ele disse para mim? Disse para vocês também, não disse? Amamos mais a Jesus. Não, ele pode estar com o filho dele, falar, estou com meu filho, porque daí vier ajudando, ele é meu filho, vou ajudá-lo, etc. Mas o que a lei diz tem que punir, tem que corrigir, investigar isso, não é assim? Isso não é falado assim, quase assim, mas não é assim. Igual não é semelhante, não é? São coisas diferentes. Então nós amamos mais a Jesus. Então sempre quando a gente vai pecar, vamos pensar, amamos mais a Jesus ou mais o pecado? Muda tudo, não é? Amamos mais o marido, a esposa, os filhos e filhos. Filho, gente, as pessoas são assim, as mães, né? Quer que prenda todo mundo, traficante, ladrão, corrupto. Mas se o filho dela for ladrão, corrupto, traficante, não. O amor não é um amor santo. Ama mais o filho do que a Jesus. Porque o que é verdade tem que ser amado acima de todas as coisas. Mas nós enfrentamos isso no conselho. Às vezes tem presbítero, pastores, né? A gente quer mesmo punir todo mundo na igreja. É tolerância zero. Mas quando é um parente nosso, um amigo nosso, a gente passa a mão. E a pessoa nem percebe que passa a mão. Porque ama mais as amizades do que a Jesus. E às vezes protege mais sabendo que está errado, mas por medo de perder a amizade, o amor da família, o amor do pai. Irmãos, por que Jesus falou isso? É porque Jesus sabe que a nossa família de verdade não é a família daqui. Nossa família de verdade é a família espiritual. Que um dia se reunirá na eternidade para juntos estarmos gozando das benesses da família espiritual. Então é por isso que nós, entre nosso pai, nossa mãe e Jesus, e que Deus nos dê graça de assim ser. Entre a nossa vida aqui e a vida eterna, a vida eterna. Eu falei outro dia para os irmãos, no domingo passado, sobre um vídeo que é no YouTube do Richard Umbrad. Eu tenho sido muito edificado com os testemunhos. Essa semana eu assisti o filme e aí coloquei para alguns irmãos também. Dá para assistir, entender tudo, mesmo estando em inglês. Dos sofrimentos. Mas ele sofreu 14 anos. Teve homem lá, servo de Deus, de 25 anos na masmorra, sem ver o sol, sem ver gente, sem ouvir uma palavra, sem ter um papel na frente, sem uma caneta, sem ouvir voz, sem ouvir conversas, sabia? Só a prisão. Várias dezenas de metros para o chão adentro, lá dentro. A respiração era através de um tubo. Se alguém fosse lá e pusesse uma jaqueta em cima, acabou, morreu, asfixiado. Irmãos, por amor a Cristo, porque essas pessoas estão tendo de Jesus a verdade revelada, somente Deus, o Espírito Santo, pode fazer isso. De saber que a nossa vida vale menos do que a vida eterna. Continuando no Strong, e terceiro, que é uma ordem de ofício e operação. Essa ordem de ofício e operação é consistente com unidade e igualdade essenciais. É uma pessoa só, mas nos permite falar que Deus é primeiro, Deus Pai, que Deus Filho é segundo, que Deus Espírito é em terceiro. Por quê? Na obra dele para conosco a atividade do Pai em primeiro, atividade do Filho em segundo, atividade do Espírito em terceiro lugar. Nos escreveu aí um homem que eu devo tanto, que é esse August Hopes Strong. O Espírito e o amor. Eu vou praticamente encerrar com isso aqui. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ama o Filho. Não ama? Vocês já leram isso, não ama? Não leram? Mas vocês já leram na Bíblia que Deus ama o Espírito? Hã? Por quê? Então Deus não ama o Espírito? Se ele diz de maneira veemente que ele ama o Filho, ele devia ter dito que ama o Espírito. Ou o Espírito não existe? Por que Deus não, a palavra não diz que Deus ama o Espírito? Aqui é uma grande revelação. A
falando, só um minutinho, falando dessa unidade entre essas pessoas. Nós estamos falando dessas pessoas unidas num só propósito, numa atividade, etc, etc, e como uma pessoa só. Por que ele diz que ama o Filho, mas não diz que ama o Espírito? Pois não, Fernando? Fernando está perguntando? Que Deus se refere a um com o Pai, mas não um com o Espírito. Não é assim? É outra colocação. Mas vamos do amor primeiro, Fernando. Por que Deus não diz que Ele ama o Espírito? Os teólogos entendem, irmãos, aqui é uma grande revelação, eu acho. Porque o amor, ele é o Espírito. Quando a gente fala de amor, nós estamos falando do Espírito Santo. Quando eu voltar de viagem, eu queria fazer isso hoje à noite, mas me envolvi em outras coisas, não consegui. Vou juntar aí meus Adêvila, os meninos da juventude, e nós vamos ensaiar um hino do Voz e Verdade, chama Doce Espírito, nós vamos cantá-lo aqui, juntos. Doce Espírito Santo. O Espírito é o amor. Então como é que ele vai falar que ama o amor? Ficaria chato, esquisito, né? Então o Espírito, de te visitar, soube que Deus te abençoou, etc, etc. Começava a conversar e começava a contar. Começava a contar, um de lá chorando e outro de cá chorando. E aí o Espírito visitava todo mundo de novo e começava do zero. Foi dias assim, dias. E há um amor no coração indizível. Nem comer churrasco de picanha é igual, nem sexo é igual, nem beber refrigerante, eu já não bebo mais, mas era gostoso demais, não é igual. Nada é igual, nem comprar coisas, nada. Nada é igual, nada é igual. O amor, o doce Espírito de Deus em nós. Então Deus não ama o Espírito, porque o Espírito é o amor. Interessante, né? Fernando fez uma pergunta sobre Deus, Jesus falar do Pai, né? Que ama o Pai e não fala que ele ama o Espírito. Ele é um com o Pai e não diz que ele é um com o Espírito. Não sei explicar exatamente, com profundidade, tá? Nunca estudei sobre esse ponto, mas eu, assim, grosseiramente, superficialmente, entendo que quando ele fala que ama o Pai, ele referia-se a essa pessoa de o Espírito estar no Pai. Entende? Possivelmente. Pelo menos isso eu não tenho dúvida. Mas ele de fato não diz que ele é um com o Espírito. Na frente lá, ele vem com o Espírito, no Espírito. Não é com, ele vem no. Então, ele também é um com o Espírito de maneira por inferência. Tá? Mas não objetivamente, como ele diz a respeito do Pai, ele não diz mesmo a respeito do Espírito. Concordo plenamente. Eu encerro aqui, irmãos, depois do doce Espírito, com essa frase do nosso irmão Strong, uma espécie de uma síntese. E ali o slide está cortado, e há um sexto ponto ali. Mas vamos passar os 5 primeiros, e eu só cito para vocês o sexto. Pelo menos na televisão. É ali também. Bom, há na Escritura 3 que são reconhecidos como Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Esses 3 são descritos de tal modo que somos compelidos a concebê-los como pessoas distintas. Não foi isso que nós vimos? A ação do Pai, né? E a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. O Jesus orando, o Filho orando para o Pai, para que Wanda, o Espírito. Então tem 3, nós vimos isso muito claramente. Essa tripessoalidade da natureza divina não é simplesmente econômica e temporal, mas imanente e eterna. De eternidade a eternidade tu és Deus, o trino Deus. Essa tripessoalidade não é triteísmo, pois conquanto haja 3, há apenas uma essência. As 3 pessoas, o Pai, Filho e Espírito, são pessoas iguais. Iguais em quê? Em poder, em graça, em amor, etc, etc, etc. Também é inescrutável. Embora esse inescrutável não dá para poder entender absolutamente tudo da Trindade.
Quem está dizendo isso aqui, irmãos, foi uma das mentes mais prodigiosas no campo teológico. A igreja que Augusto Hopes Strong pregava, a igreja de Chicago, a igreja batista, um dos membros dela era o senhor Rockefeller. O senhor Rockefeller, inspirado no ministério de Strong, nas pregações de Strong, ele criou e doou a Universidade de Chicago, e onde Paulo Guedes se formou, Joaquim Levy também, que veio, digamos, e pode abençoar o Brasil com o liberalismo econômico. Então, irmãos, tem muita herança que a gente vai recebendo. E os magnatas americanos são diferentes dos brasileiros. Eles doam parte da fortuna, eles constroem creche e doam, eles constroem escolas e doam para o Estado, para as pessoas. Brasileiro é um negócio difícil. Nós queremos só venha a nós o vosso reino, nada. Então precisa mudar até a mentalidade. Mas então a Trindade não é apenas inescrutável. Não estamos falando aqui do Manuel, não. Nós estamos falando de gente que Deus dotou de uma capacidade extraordinária de compreensão, raciocínio. Aquele Richard Wurmbrand, ele falava só 14 idiomas fluentes. E professor de 14 idiomas. 14, irmãos. Fluente em 14. 14. Bom, são gente, irmãos, fora do comum. Então, é inescrutável. Ninguém consegue, de fato, falar assim, entendi Trindade racionalmente. Ninguém vai entender, porque é obra de fé. Embora essa obra não seja autocontraditória, não se contradiz. Essa doutrina fornece a chave de todas as outras doutrinas. Vou encerrar aqui falando da salvação. Nós não vimos aqui muito sobre a salvação? Quando você estuda a Trindade, você começa a perceber que essa obra é uma obra especial da Trindade na salvação. O Pai envia o Filho se dispõe, vimos isso muito, e o Espírito Santo aplica esta obra em nós para a salvação. Olha só, soteriologia sem a Trindade não tem jeito de explicar. A eclesiologia também não, porque é o Espírito Santo que divide os dons, ministra, tal, o Pai, você entende? Então a obra da Trindade é fundamental compreendê-la como a Bíblia a apresenta. Eu espero, irmãos, nesses nossos encontros, ter contribuído para uma melhor compreensão sobre as questões espirituais da Trindade aos irmãos, tá? E isso ferve no meu coração por muitos anos. Eu tive essa compreensão bíblica da Trindade, a aceitação através da oração e da leitura da palavra. E espero que os irmãos também possam crescer nessa compreensão da doutrina da Trindade, da pessoa de Deus, para que possamos glorificá-lo como Ele de fato é. Amém?